Saudações a vocês que acompanham este canal. Vamos falar do assunto da semana e talvez do assunto das próximas semanas, quiçá dos próximos meses, a pandemia agora de coronavírus que já está instalada no Brasil. Antes eu gostaria de ler um texto que eu escrevi no dia 29 de fevereiro e que foi publicado na plataforma Medium. É um texto simples, vou lê-lo aqui e depois farei comentários muito breves sobre o que está escrito aqui e a situação atual. O título do texto é O Vírus e Nós, e ele diz o seguinte: a estas alturas, já existe a confirmação de um caso de coronavírus no Brasil. Trata-se de um senhor de 61 anos que passou alguns dias na Lombardia, norte da Itália. Depois da viagem a trabalho, retornou a São Paulo. Foram cerca de 4 dias até que os sintomas se manifestassem. Nesse ínterim, disse ter se relacionado com umas 30 pessoas em pleno carnaval. O contágio não é tão simples a crer em nosso ministro da Saúde. Seria facultado apenas pelo contato íntimo. Ainda assim, a possibilidade de que nosso paciente zero já tenha infectado um punhado de paulistanos não é nula. Estariam esses cidadãos neste momento circulando entre nós, incógnitos para as autoridades sanitárias, insuspeitos para si mesmos. E isso sem falar nas dezenas de voos internacionais que aterrissam em território brasileiro. Novos vetores podem chegar em outras levas a mais cidades. Os protocolos de segurança de nossos aeroportos não têm a fama de ser rígidos. Todavia, mesmo que o fossem, não seriam infalíveis. Desde que o surto de coronavírus despontou no início de dezembro de 2019, era óbvio que aportaria por aqui mais cedo ou menos cedo. Se nem a ditadura chinesa, com todo o seu aparato de controle e repressão, fora capaz de deter a contaminação de dezenas de milhares de pessoas, que poderíamos nós? Efetivamente temos pouco a fazer. No nível pessoal podemos nos alimentar e dormir bem, higienizar as mãos várias vezes ao dia e não levá-las ao rosto, talvez evitar multidões, e é só. Como política, os eventuais novos casos serão mantidos em isolamento em domicílio ou hospital. Em momentos mais críticos, poderá haver a suspensão de aulas e do expediente de alguns serviços. São coisas que podem diminuir o ritmo de difusão da doença. Entretanto, o Covid-19 pode se manter em incubação por até 14 dias antes da fase sintomática. Ainda não há antiviral eficaz. Temos de contar com nossos sistemas imunológicos para lidar com a infecção, daí a importância de hábitos saudáveis. Em cerca de 80% dos casos, nossos linfócitos têm levado a melhor. O vírus somente provoca sintomas como os de uma gripe pouco severa. Para 2 ou 3% dos infectados, contudo, a combinação de pneumonia e insuficiência dos rins tem se revelado fatal. Na maioria, são pacientes idosos ou com problemas de saúde pré-existentes. De modo nenhum, gente dispensável. O fato é que todos temos pessoas nessas condições entre familiares e conhecidos. Pelos indicativos, não é um apocalipse. A mortandade da epidemia que se desenha não deverá se equiparar à do influenza H1N1 de 1918-1919, a gripe espanhola, responsável por no mínimo 40 milhões de óbitos, segundo algumas estimativas, até 100 milhões. Sabemos muito mais sobre infectologia hoje e temos condições de higiene e nutrição bem melhores que as de um século atrás. Nesse meio tempo, já batemos a tuberculose, a sífilis, a varíola. Com toda a probabilidade, teremos em poucos meses uma vacina ou um tratamento mais potente contra o vírus. Há gente trabalhando incansavelmente nesse sentido em laboratórios de todo o mundo. Devemos ser gratos a essas pessoas, quase todas anônimas. Talvez a coisa nos ponha em uma grande crise, porém. Seus efeitos econômicos têm sido levados em conta mais do que a questão humana. Fábricas param, bancos deixam de lucrar, serviços minguam. O pavor que pode nascer em sociedades muito mediatizadas é, além disso, considerável
para além do razoável. Se o contágio pelo novo vírus não é sentença de morte certa, a sombra que paira sobre todos nós, os mais de 7,7 bilhões de habitantes terrenos, tem ao menos o condão de desfazer certas ilusões. Pois, a bem da verdade, ninguém está a salvo. Não há garantias de que algum de nós não passará para as estatísticas, de que não se tornará uma casualty, né? Isto é, alguém que venha a perecer por causa do vírus, né? Uma perda, uma baixa. É improvável e não devemos nos torturar com isso, mas não impossível. O vírus busca sobreviver à custa dos hospedeiros. Ele quer viver e multiplicar-se tanto quanto cada um de nós. E se sente tão à vontade como nós outros, humanos, neste planeta. Não há nada de não natural nesse processo. Nada que a humanidade não tenha visto muitas vezes, e de maneira ainda mais dramática. É certamente bizarro pensar que nós, ou as pessoas que amamos, estamos todos sujeitos a padecer como consequência possível de uma sopa de morcego ou de um espetinho de cobra consumido às pressas num mercado de Wuhan. Contudo, como postula a teoria do caos, o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Tudo está interconectado. Não se pode fugir da interconexão, do encadeamento de causas e efeitos que governa tudo quanto existe. A regra do jogo aqui é que somos vulneráveis, mortais. Viver é perigoso, dizia o jagunço Riobaldo, de Grande Sertão Veredas, romance de Guimarães Rosa. Se não perecermos por força do último vírus, será por qualquer outra causa. Não podemos nos enganar a esse respeito. Não devemos pensar que somos estáveis, permanentes. Mas nem por isso podemos ceder ao pavor, sob pena de nos tornarmos pessoas piores. Pois, se isso acontecer, o vírus nos terá decretado uma derrota bem mais terrível do que as que nos impõem no momento. O jeito é ir levando a vida em frente com mais cautela. A humanidade sobreviverá e com ela muitos de nós. Para a natureza é o que basta. Foi um texto que eu publiquei cerca de 12 dias atrás no Medium e eu fiquei achando que conquistaria aí algumas poucas dezenas de visualizações com esse texto que tratava de um tema do momento, né? Mas é o meu texto menos lido até o momento. E isso me chamou a atenção, né? Porque eu não tenho muita noção do que vai interessar ou não as pessoas. Eu deixo o link aqui embaixo para quem quiser ler e compartilhar este texto, que já tem algo de, já tem algo de desatualizado, porque a situação mudou bastante nos últimos 12 dias, mas relendo este texto hoje e pensando no que aconteceu aí nas quase 2 semanas que se passaram, entre aquele momento que já me parecia muito tarde para escrever este texto e o dia de hoje, que foi o dia de um grande estalo em muitas pessoas, é o dia em que muitas pessoas estão acordando para o problema, inclusive dentro do próprio governo. Nesse intervalo de tempo, eu lhes pergunto, o que foi feito de concreto? O que as autoridades brasileiras fizeram para debelar a epidemia? O que foi feito para, pelo menos mitigar a curva acentuada de transmissão da doença nos últimos dias? Por exemplo, aqui em São Paulo, alguém viu um processo de higienização dos ônibus e dos vagões do metrô, como nós vimos na China sendo feito? Por exemplo, alguém ficou sabendo de uma medida tomada pelas pessoas encarregadas da educação aqui em São Paulo e na Grande São Paulo para distribuir álcool gel e detergente nas escolas para ver se os hospitais públicos estão bem fornidos desse tipo de material, desse tipo de insumo, né? Nós sabemos qual é a resposta. Nada foi feito, nada de concreto foi feito. Foram só palavras durante os últimos 12 dias e não que eu tenha ficado impressionado com a minha faculdade de ser Cassandra, de ser esta profetisa, né, que lá
na história da Guerra de Troia, disse aquilo em que ninguém acreditou, porque Cassandra, pelo menos, foi ouvida, né? Enfim, eu escrevi um texto que absolutamente não foi lido. Não por causa disso, mas porque o que me chama a atenção, enquanto espectador, pessoa que está observando o que acontece, é como não se fez, de um modo geral, nos países ditos do Ocidente, muita coisa para se conter o avanço do coronavírus. Nós assistimos ao país mais populoso do mundo, segunda economia do planeta, não medindo esforços, é claro que é uma ditadura sanguinária e terrível, não medindo esforços para justamente tentar diminuir o contágio, a velocidade do contágio por parte dos seus cidadãos. Tudo isso foi visto. Alguns países já com esse prospecto, Japão, Coreia do Sul, Singapura e, ao que parece, Rússia, tomando essas medidas, já mantém sob controle a epidemia nos seus territórios. Agora, no Ocidente foi deixada a porta aberta. A Itália, enfim, que é um país rico e organizado, né, sofre terrivelmente por conta da falta de leitos hospitalares em terapia intensiva. Se nem a Itália tem isso, imaginem outros países muito menos equipados aqui da América Latina ou da própria Europa, e nem se fala da África, né? Imagina o que vai acontecer com esses países, imagina o que pode acontecer com esses países. Então, o que me chama a atenção é a absoluta inação, a absoluta inércia da maior parte dos governantes mundiais nos mais diversos níveis, nas mais diversas esferas, para lidar com uma coisa que já foi observada na China. Nós estamos aqui no Brasil em dezembro, comparativamente ao que viu a China. A China conseguiu diminuir a curva, né, debelar a curva de contágio depois de quase 3, 4 meses, né, depois de quase 4 meses. Enfim, agora em março. Quer dizer o quê? Que nós ficaremos 3, 4 meses com essa epidemia por aqui? Por que não se tomou nenhuma medida de verdade para conter o avanço desta epidemia no Brasil? Porque aqui há tanto pensamento mágico naqueles que nos governam, não apenas aqui no Brasil, em outros lugares também. Por que tanto pensamento mágico? Eu não vou prestar atenção a um problema, portanto ele não chegará até mim. Ou ele é fantasioso, ou ele é um resultado de uma histeria da mídia. O problema não é a letalidade do vírus, que é pequena. O problema é o peso que ele exerce sobre a capacidade instalada da saúde pública. Não há tantos leitos de UTI disponíveis quanto os que são exigidos por uma crise endêmica ou pandêmica de coronavírus. Esse é o problema. E aí, aquele indivíduo que foi hospitalizado com coronavírus e que está lá 2, 3 semanas e que talvez venha a se recuperar, vai tomar lugar de uma pessoa que teve um ataque cardíaco, de uma pessoa que teve um choque anafilático, de uma pessoa que, enfim, caiu de uma grande altura. Esse é o problema. Por que não se fez nada? Esta é a pergunta que eu lhes faço. Por conta do pensamento mágico? O pensamento mágico, não vai acontecer nada e tal. E aqui o meu interesse não é nem obter uma crítica política nos comentários, nada disso. Enfim, cada um pensa o que quiser. Mas justamente ver o descolamento dos políticos frente aos problemas reais que o mundo coloca. Então nós tínhamos aí pessoas do governo no fim de semana preocupados com quem o Drauzio Varela tinha abraçado. Ora, para mim o Drauzio Varela, se quiser, abraça o capeta. Se quiser, ele abraça o Kim Jong-un, o Edir Macedo, ou sei lá, ele abraça, né, a
a mais pura das freiras. Não interessa, isso não tem interesse nenhum. Pessoas do governo se ocupando disso no meio de uma crise cambial gigantesca, no meio de uma pandemia que é a maior das últimas décadas, né? Enfim, realmente estão habitando outra esfera, outro planeta, né? E eu coloco aqui este texto e estes comentários breves a respeito da pandemia que chegou aqui e que vai certamente nos desafiar enquanto sociedade, para que a gente possa refletir um pouco. Este canal, né, falando de alguns assuntos, dentre eles o mais importante, o estoicismo, tem justamente por objetivo exercitar as pessoas para o que a vida tem de mais duro, de mais desafiador. Então, aquilo que nós temos discutido nos últimos meses, enquanto, enfim, teoria ou esboços de uma prática, agora deve ser aplicado na prática de verdade. Agora é que nós vamos ver se ler Marco Aurélio, falar dessas coisas todas, é algo que nos ajuda ou não. Então é isso que eu gostaria de lhes dizer. Se quiserem ler o texto, compartilhá-lo, ele já está um tanto desatualizado, mas enfim, fiquem à vontade. E o problema é real, é possível que nós venhamos a ser infectados, nós não estamos a salvo, né, porque não prestamos atenção a um problema, enfim, isso é absurdo, né? É possível que pessoas da nossa família venham a falecer e até mesmo é possível que nós venhamos a morrer por conta de coronavírus ou de alguma coisa que não foi tratada a tempo e que foi preterida por conta do coronavírus, né? Então, e se não for isso, vai ser qualquer outra coisa. Então, o prospecto da nossa própria mortalidade, que é o que o coronavírus traz, pode ser uma oportunidade para uma reflexão mais profunda a respeito do modo como temos conduzido nossa vida, do modo como a sociedade se tem portado, enfim, a guerra política de uma mesquinhez inacreditável, enfim, discutem-se problemas que não são reais, os problemas reais são deixados em segundo plano. Tudo isso tem ocupado demais as pessoas. Não é uma conspiração o coronavírus, não foi criado para obter, enfim, controle sobre X ou Y, embora esse controle possa ser obtido por determinados governos em um momento posterior, né? Então isso nos desafia enquanto seres humanos, e agora é a hora. Agora é que são elas. Agora é que nós vamos ver quem está preparado para lidar com algo que não será muito agradável e quem não está preparado para lidar com isso. Ninguém está a salvo, mas o pavor, o pânico e sentimentos relacionados são uma questão de opção. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, saúde para todos nós e até mais. Tchau.